por uma comunidade conectada. Quais os caminhos? Esta foi a questão levantada pela primeira semana da comunicação do Legislativo Caxiense, que aconteceu aqui na Câmara Municipal de 7 a 11 de maio. Palestras, bate-papos e painéis abordaram a realidade do mercado da comunicação aqui na região. E este é o tema do Câmara Repórter de hoje. Na abertura da semana, o doutor em Psicologia Social e Comunicação, Pedrinho Guareschi, participou de um bate-papo com leitores junto à Casa de Leitura do Legislativo. Depois, 160 pessoas acompanharam a conferência Psicologia, Comunicação e Pós-Verdade no plenário da Câmara. Bom, antes de conversar com o Pedrinho Guareschi aqui, que é um dos palestrantes da Semana da Comunicação do Legislativo Caxiense, vou atualizar meu perfil no Facebook. Deixa eu atualizar meu Instagram também, fazer uma foto, entrevistando o Pedrinho Guareschi. Deixa eu twittar também. Tem mais aqui, deixa eu mandar pelo Telegram também. Enfim, é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso a nossa realidade hoje, Pedrinho. Está diante do mundo, não é verdade. Nós vivemos um novo patamar, um novo estágio na comunicação. Aquela comunicação da modernidade, em que cada palavra correspondia a um número, dentro de uma lógica, matemática, de fato, ruiu. Claro que a virada linguística já mostrou a importância da comunicação, que tudo passa pela palavra, tudo passa, então quem domina a palavra vai dominar. Humberto Eco. E hoje em dia, nós estamos agora num novo patamar, e o provocativo disso, e o surpreendente é que nós não estamos dando conta, de fato, desse novo fenômeno, que se chama, alguns chamam de uma nova ambiência social. E o que de fato, porque não interessa mais se a coisa é objetiva ou não, se a coisa é lógica ou não, que é exatamente isso que é a pós-verdade. O Oxford English Dictionary, quando ele definiu que foi a palavra do ano de 2016, pós-verdade, então ele diz exatamente isso. Hoje em dia as coisas não interessam mais às pessoas e tudo se uma coisa é, como era antigamente, verdade, lógica, se é objetiva. Interessa a dimensão afetiva, a dimensão das crenças, a dimensão dos valores. E é isso que move o mundo hoje. E a comunicação está impregnada disso. Essa nova comunicação está dentro disso. E as comunicações são feitas agora dentro desse novo ar, dessa nova dimensão, assim, afetiva, de crença, de valor, de sentimento. E isso, então, agora, o desafio é esse. Isso está sendo usado muito pelas mídias sociais. A Lei número 7.891 de 2014 instituiu a Semana Municipal da Comunicação, realizada na segunda semana do mês de maio, a partir da iniciativa do ex-vereador Jason Barbosa, tem o apoio da União das Associações de Bairros, a UAB, e é realizada pela Câmara Municipal. Muito bem, encerrada a palestra de abertura da primeira semana da comunicação do Legislativo Caxiense, e a gente vai fazer uma avaliação com o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Alberto Meneguzzi, que também é jornalista. Isso influencia muito o fato de ter a realização dessa Semana da Comunicação. Sem dúvida. E até porque é uma lei, né, Márcio? E nós temos em Caxias do Sul mais de 9 mil leis. Às vezes se cria as leis e não se faz elas acontecerem. Então é uma lei que está sendo cumprida, né? A comunicação da casa está tentando cumprir aquilo que nos pede a lei. O fato de eu ser jornalista também colabora muito com isso. Nós temos uma equipe de comunicação muito empenhada em fazer um evento como esse, mas principalmente nos ajudar a pensar, né, Márcio? Porque a gente vive um momento, Pedrinho Guareschi, que é uma figura muito solicitada em nível nacional, internacional, professor, pesquisador, uma figura que tem uma experiência muito grande na área de comunicação. Ele veio aqui nos ajudar, nos dar uma luz, né? Ele nos deixou mais dúvidas ainda, né? Mas isso é o sentido realmente da palestra dele. Mas assim, trazer um pouquinho de reflexão. O bacana, por exemplo, nessa palestra do Pedrinho Guareschi, teve até uma pergunta que foi feita pelo WhatsApp de um dos nossos colegas da área de comunicação, de um professor da Universidade de Caxias do Sul, que estava lá na universidade com a sua turma assistindo a palestra do Pedrinho Guareschi.
então estava acompanhando pelo Canal 16 ou pelo Facebook e fez um questionamento de lá, da universidade. Então muita gente acompanhou via redes sociais, muita gente acompanhou pela televisão, e o sentido dessa semana de comunicação é, juntamente com a União das Associações de Bairros, valorizar um pouco mais a comunicação, fazer com que as pessoas possam pensar e refletir mais sobre o papel da mídia na vida de cada um de nós. Na terça-feira, o painel A Formação Acadêmica, mais teoria ou mais prática? Foi conduzido pelos coordenadores e professores dos cursos de comunicação social da UX e da FSG. Sobre a questão do papel da teoria, né? Partindo do pressuposto que é um componente curricular obrigatório, falo claro que com mais, pelo menos um pouco de propriedade sobre a questão da exigência do currículo de jornalismo. Cheguei a pensar um pouco, inclusive no meu tempo, né, nos anos 90, lá quando entrei na faculdade, o que me acontecia. Porque hoje a gente, dentro de sala de aula, enxerga uma realidade de um aluno que nasce com um smartphone. A gente tem por tradição, né, de ter no campo da publicidade muitos profissionais que não passam pela academia. Essa ideia do Karl Marx, que inclusive completaria 200 anos, né, essa semana passada, essa ideia da transformação, na ação transformadora, né, e a impossibilidade de fazer algo, né, algo prático, sem ser teórico. Então, na quarta-feira, o debate O Mercado da Comunicação e Seus Desafios teve a presença do ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul, Antônio Caverna Pérez, do diretor do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Roberto Carlos Dias, do vice-presidente da Ari Serra Gaúcha, Ricardo Dini, e do professor da PUC e ex-presidente da FENAGE, Celso Schroeder, da comunicação do Legislativo Caxiense. O Celso Schroeder já foi presidente da FENAGE, atualmente é professor da PUC do Rio Grande do Sul, e a gente vai começar conversando um assunto que impactou muito os jornalistas lá em 2009, quando foi decidido que não era mais obrigatório ter o diploma de jornalista para trabalhar na área. E nessa época, o Celso era vice-presidente da FENAGE. Como é que foi esse ponto, essa parte da história do jornalismo recente do Brasil, você na FENAGE, mas a relação para o jornalista e para o mercado de trabalho na época, Celso? Bem, nós tínhamos certeza que seria um desastre, né? Eu saí de lá como professor, como militante, como jornalista, saí muito impactado, muito decepcionado. Estava anunciado isso de alguma maneira, mas o voto que o ministro Gilmar Mendes acabou proferindo foi um voto muito cruel, né? Cruel porque foi preconceituoso, porque foi obscurantista e porque correspondia exatamente aos desejos que as grandes empresas de comunicação tinham em relação aos seus empregados, que era reduzir os custos, né, em relação aos seus empregados. O que estava por trás daquela decisão, toda empolada, como é característica do STF, era reduzir vamos dizer, o custo de um jornalista para os empregadores, para os grandes empregadores. Nós sabíamos que isso era um desastre e, efetivamente, acabou acontecendo. Embora, me parece, eu tive uma surpresa quando eu voltei a Porto Alegre, porque, imediatamente, houve uma reação por parte do Parlamento brasileiro e entraram com 2 projetos, um no Senado e um na Câmara dos Deputados, de emenda constitucional que retornava com o diploma. E, felizmente, conseguimos aprovar no Senado, por absoluta maioria, com 62 votos na primeira votação e 64 votos na segunda, a volta do diploma. Infelizmente, a Câmara dos Deputados entrou nesse recesso político que nós estamos desde o Eduardo Cunha e o projeto está hibernando, mas nós temos certeza que voltaremos a ter o diploma como obrigação. No encerramento da semana, o painel A Informação como Indutora de Entretenimento, Animação e Cultura contou com a presença de docentes da UX, FSG, do Centro Universitário Uniftec e do ator, dublador e locutor Luiz Mota. Um dos convidados mais aguardados da primeira semana da comunicação do Legislativo Caxiense foi o ator, o dublador Luiz Mota. A gente já percebeu aqui que realmente foi isso, porque terminou a palestra, o pessoal já veio fazer selfie, quis fazer foto. É sempre assim, é sempre esse carinho do público, Mota? Sim, pelo fato de ser uma voz bastante conhecida, eu acho que isso é que chama a atenção, né? E por ter saído aqui de Caxias do Sul e ter, de certa forma, me dado bem nessa carreira de dublador, de locutor.
E esse carinho eu atribuo mais à fama da voz, né? E as pessoas reconhecem e aí transmitem esse carinho de uma forma bem calorosa, bem aconchegante. E atualmente eu fui ao Rio um mês para dublar Os Incríveis 2, onde eu dublo o Senhor Incrível, o Beto Pera. Faz uma palhinha para nós aí. Eu não vou lembrar agora, não mas... Não tem o time, né? Tentar lembrar uma frase, assim, alguma coisa. Até tá num trailer dos Incríveis 2. Tá bom, querida. Pode ficar tranquila. Relaxa, eu cuido das crianças. Tá num trailer aí. E é das Meninas Superpoderosas. Essa aquela do narrador que ganhou o Oscar, né? Na cidade de Townsville, lindinha, florzinha, docinho, vão arrebentar. Bacana que esse narrador ele interagia com as personagens, né? Tu estava colocando ali no final a questão da tua preocupação, até mesmo com os próprios salários dos profissionais da área. Então tem muito disso também. O Luiz Mota não vai nas palestras para dublar, para mostrar os personagens só. Tu também tem a tua opinião crítica em relação à área da comunicação. Principalmente, veja bem, na valorização profissional. Uma coisa que eu sempre briguei e lutei muito, pela valorização do profissional. Isso, como eu falei na palestra, é uma questão cultural. Os nossos empresários, os nossos publicitários, as pessoas que trabalham com comunicação e que, de certa forma, dirigem os veículos, que pensem sempre na valorização do profissional. Todas as atividades tiveram entrada franca e foram abertas à comunidade. Estudantes e profissionais das mais diversas áreas da comunicação participaram e aprovaram a primeira edição do evento. De profissional, mas participei hoje, gostei muito dos debates, das questões que foram levantadas aqui sobre a comunicação moderna, questão de internet, fake news. E um assunto que me chamou bastante atenção, que foi levantado por praticamente todos os painelistas, mas destacado bastante pelo Luiz Mota, é a questão da valorização e da qualificação profissional. Eu acho muito interessante, como os futuros publicitários, a gente participar dessas palestras para conhecer um pouco mais do futuro que a gente vai esperar e vai encarar de frente, e também para ver essas experiências, essas coisas que eles viveram ao longo das suas profissões. Acompanhei 2 palestras ao longo da semana, né, da primeira semana de comunicação. Eu achei palestras bem inovadoras, né? Normalmente a gente vai buscar conhecimento, buscar oficinas, workshops, assuntos relacionados à comunicação fora de Caxias, realmente por falta de prática, né? A gente tem diversos cursos aí de outros segmentos, de outras áreas, mas realmente aqui em Caxias tem um déficit. Então essas palestras que veio durante a semana eu achei muito inovador, com conteúdos muito bem estruturados, né? Parabenizar a realização da semana, né, e o pessoal que organizou super bem, inclusive. É de extrema relevância, inclusive, eu tenho dito, ela está sendo ela foi, né, muito relevante, muito consistente. Não só para os profissionais de comunicação das mais diversas áreas, como para a comunidade em geral. Inclusive, a minha esperança é que, inclusive, na próxima edição, que a próxima edição aconteça, né, que esse evento se mantenha, que essa atividade se mantenha e que, inclusive, se consiga abarcar mais gente da comunidade em geral, porque a comunidade, né, o público em geral é inclusive um ator importantíssimo nessa cena da comunicação social. Eu dublei muita coisa, inclusive esqueci já de muita coisa que eu dublei, de tanto que eu trabalhei. A gente trabalhava 10, 12 horas por dia, então você imagina, é muita coisa e muita coisa eu esqueci, inclusive. Né? Então, te pedi no final, escolhe um personagem para passar um convite para o nosso público assistir o Câmara Repórter dessa sexta-feira. Senhores telespectadores, aqui é o Stallone, a voz dele. Estão todos convidados a assistirem a TV Câmara. Não só na sexta-feira, mas sempre. É um convite que eu faço a vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, valeu. E fazendo um breve resumo de como foi a primeira semana da comunicação do Legislativo Caxiense, o Câmara Repórter de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.